Ok. Olá, boa tarde, meu nome é Geise. Hoje nós vamos ver a aula sobre tecido muscular e nessa aula, deixa eu só colocar o perfilzinho aqui que eu não coloquei. Nessa aula, a gente vai seguir alguns pontos importantes para entender quais são as características e quais são os órgãos que compõem, né, que são compostos por tecido muscular. Então, a gente vai começar com considerações gerais desse tecido muscular. Depois iremos partir para os tipos de tecido muscular que temos, como o tecido muscular do músculo estriado esquelético, ou do músculo estriado cardíaco e do músculo liso. E no finalzinho da aula nós teremos uma ideia de como é que esses tecidos são capazes de fazer regeneração celular através da regeneração muscular. Então, começando com as considerações gerais, eu irei aqui mostrar basicamente algumas características e função desse tecido muscular. Então, como a gente pode ver aqui, e como eu disse anteriormente, nós temos 3 tipos de tecido muscular, que é o tecido muscular estriado, o tecido muscular estriado cardíaco, aqui o estriado esquelético, aqui o estriado cardíaco e aqui o liso. E, basicamente, quando a gente pensa que órgãos essas células musculares e esses tecidos musculares estão compondo, nós temos aqui como tecido estriado esquelético compondo os músculos, esses músculos que estão associados ao esqueleto, por isso o nome, estriado esquelético. Quando pensamos no tecido muscular cardíaco, apenas o coração contém esse tecido muscular. E o liso, nós temos associados diversas musculaturas de tecido muscular liso, como o sistema gastrointestinal, a parede dos vasos sanguíneos. E, de forma geral, esse tecido muscular ele tem como função a produção do movimento do corpo. Quando a gente pensa aqui no tecido muscular estriado esquelético, fornece também a estabilidade das posições do corpo, movimentação de estruturas, então movimentação de braços, pernas, mas também de musculatura lisa do sistema gastrointestinal, do bombeamento do sangue pelos vasos ou pelo coração. Uma porção muito importante e interessante é que esse tecido ele é capaz também de gerar calor durante a contração e manter a nossa temperatura. E esse tecido muscular, ele é muito especializado. Então, a gente vai ver mais para frente que, dependendo de que tipo de célula muscular a gente estiver falando, de tão especializada que ela perde a capacidade de proliferar, né, de fazer divisão celular. E posteriormente também veremos que isso está associado à capacidade regenerativa desse tecido muscular. Então, como a gente já viu as características gerais, agora vamos entrar nos subtipos, né, de tecido muscular. E começando com o músculo estriado esquelético, vamos ver como é a sua formação, a sua estrutura, as características desse tecido muscular e também como acontece o movimento de contração, né? Já que sabemos que o tecido muscular ele tem como função contrair unidades específicas que veremos posteriormente para gerar um movimento. Então, o músculo estriado esquelético, ele compõe grande parte dos tecidos do nosso corpo, aqui dos órgãos, dos músculos, e compreende basicamente de 30% a 40% da massa total do nosso corpo. Mas como é que esse tecido ele se estabelece? Como é que esse tecido é formado? Então, inicialmente, existem células chamadas mioblastos. Esses mioblastos, eles são células unicelulares, caracterizadas, né, já com uma definição de estilo muscular, e essas células com componentes específicos, elas terão a capacidade de se fusionar. E através da fusão dessas células mioblásticas,
a gente vai ter aqui essas células que são sincícios, né, de células musculares e que, com o passar do tempo, irão diferenciar e formar o que conhecemos como miócito ou fibra muscular. E esse miócito, ele tem vários núcleos. Então, é uma célula caracterizada por ser multinuclear. Aqui vemos também uma célula satélite, que é um pool de células desse tecido muscular que se mantém diferenciado. E a gente vai entender lá para frente o porquê que essas células, esse pool de células diferenciadas se mantém aqui. E o ponto importante de se comentar e se discutir sobre o tecido muscular é que essa célula ela é tão especializada que ela leva outros nomes para definir as mesmas estruturas. Então, nessas células, para definir e falar de membrana celular, nós usaremos a definição de sarcolema. Para falar do seu citoplasma, nós falaremos de sarcoplasma. E para falar do seu retículo endoplasmático, nós usaremos aqui como retículo sarcoplasmático. E como disse anteriormente, são células multinucleares. Uma outra característica muito importante é que detém um citoesqueleto muito bem organizado, e a gente vai ver quais são as proteínas que estão compondo esse citoesqueleto bem organizado. E a contração dessa célula muscular, ela é voluntária. Então, ao olhar a organização desse músculo estriado esquelético, uma característica muito importante é que ele possui uma estrutura fractal. O que seria uma estrutura fractal? Existem componentes que se repetem em relação à sua forma. Então, a gente tem desde aqui um órgão, um músculo alongado e cilíndrico, que em seu interior tem componentes que também são alongados e cilíndricos, e assim por diante, até a gente chegar aqui na fibra muscular, onde é a célula muscular, estriada esquelética. E por que disso? Isso aqui acontece para organizar todos os seus componentes, que vão ser muito necessários para que, quando aconteça a contração, isso aconteça de forma homogênea. E que tecido está organizando esses componentes? A gente pode subdividir aqui em endomísio, perimísio e epimísio. O endomísio é uma membrana que recobre aqui, ó, a fibra muscular, a célula muscular. Essas células musculares cobertas por endomísio se organizam e são cobertas por uma outra membrana chamada perimísio. E, novamente, esses perimísios se organizam e são cobertos aqui por uma outra membrana chamada epimísio. Aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, eu trouxe para a gente visualizar que durante essa organização, a gente também tem uma organização muito peculiar do núcleo dessa célula muscular, do tecido estriado esquelético. Por quê? Aqui a gente vê o núcleo dessa célula. E esse núcleo, ele se mantém bem periférico, já que aqui no interior dessa célula existe uma organização do seu citoesqueleto muito grande. Então, continuando falando sobre organização desse tecido, a gente disse já que existe o endomísio, o perimísio e o epimísio. Todas essas membranas são constituídas de tecido conjuntivo e contém vasos sanguíneos e terminações nervosas quando a gente fala do endomísio, que é o que está recobrindo aqui, a gente pode ver nessa imagem, está recobrindo a fibra muscular. O perimísio, que recobre o conjunto, né, de fibras musculares, também chamadas de fascículo, contém vasos sanguíneos e nervos associados. E o epimísio já é aquela camada de tecido conjuntivo que está recobrindo toda essa organização, contendo o endomísio e o perimísio. E se a gente notar aqui nessa imagem, a gente vê, através de microscopia eletrônica de varredura, essas camadas de tecido conjuntivo, né? Aqui o epimísio, aqui no close para a gente ver melhor o endomísio, formando exatamente aquela estrutura cilíndrica da fibra muscular, e aqui a gente vê no aumento menor o perimísio e o endomísio.
E como eu disse para vocês, esse esqueleto ele é muito bem organizado. E ele é organizado a partir de proteínas específicas. E aí a gente consegue ver aqui quais são essas proteínas, que são muito abundantes nessa célula muscular, que é a actina e a miosina. A organização dessas proteínas leva à formação da estrutura do que chamamos de miofibrilas. E conforme a gente observa, como a gente pode ver aqui, ó, a fibra muscular, a célula muscular, essa célula muscular, ela detém de bandas, e essas bandas são relacionadas a que proteínas estão compondo aquela região, sendo uma região mais clara, mais isotrópica, uma região mais escura, mais anisotrópica. E aqui nessa imagem, a gente vê uma coloração marcando exatamente essas estruturas e onde estão a miosina e a actina dessas estruturas. Aqui, nessa parte mais colorida, em azul mais forte, a gente vê que compreende como banda A, onde estão os filamentos grossos. E quem são os filamentos grossos? As proteínas de miosina. E aqui, na banda I, que a gente vê logo ao lado da banda A, então, a gente tem uma estriação entre partes claras e partes escuras, banda A, banda I, banda A e banda I. E na banda I, a gente vê que existem os filamentos finos. E quem compreende os filamentos finos são as proteínas de actina e outras proteínas associadas à actina também. E no meio aqui dessa banda I, a gente tem a linha Z. A linha Z é a região de origem desses filamentos finos, desses filamentos de actina, onde os filamentos de actina estão ancorados para conseguir fazer essa estrutura que vamos ver mais para frente, que é compreendida de sarcômeros. Nesse detalhe, a gente vê como é que essas proteínas, tanto a miosina, tanto a actina, elas se organizam. Então, existem esses discos aqui relacionados à banda A e aqui relacionado à banda I, que servem para ancorar não só os filamentos finos, como eu disse que estão na banda I, aqui na linha Z, mas também na linha M, que a gente vai ver melhor no próximo slide, que a linha M é onde estão ancorados os filamentos de miosina. E eles conseguem manter essa organização cilíndrica, onde a miosina vai poder entrar em contato, vai poder se ligar com os filamentos de actina. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver melhor o que são esses sarcômeros, que são as unidades contráteis desse músculo esquelético. Então, o sarcômero compreende da linha Z até uma outra linha Z. E aí, como eu disse anteriormente, a gente tem as bandas, como banda A, mas nesse caso aqui, na microscopia eletrônica de transmissão, ele é mais elétron denso, porque tem as miosinas, que são os filamentos mais grossos, e aqui na banda I, que são mais eletronlúcidos, porque tem os filamentos finos, né, os filamentos de actina. E aqui no meio, a gente tem a linha M, que é a região onde tem proteínas específicas para ancorar essas miosinas, e a banda A é uma região onde compreende apenas os filamentos grossos, porque se a gente comparar a banda H com a banda A, na banda A existe uma sobreposição relativa de filamentos finos e filamentos grossos. Então, se a gente fizer uma análise mais de perto de como é que é essa unidade contrátil, a gente vê aqui um grupamento de miosinas. Aqui são os filamentos grossos, miosina com a sua região aqui de interação com a actina, que é a cabeça da miosina, e aqui os filamentos finos ancorados na linha Z, que irão interagir com essa miosina. Se a gente olhar mais de perto como é que são esses filamentos finos de actina, a gente vê que é uma actina filamentosa organizada através de suas proteínas globulares de actina e tem proteínas associadas, como o complexo de troponina e a tropomiosina. É muito importante a gente se atentar a essa estrutura, porque essas proteínas, como a troponina e a tropomiosina, que estão associadas
ali esse filamento de actina, está impedindo que regiões de ligação com a miosina sejam expostas. E a gente vai entender melhor mais para frente, porque essas regiões são importantes para a miosina interagir, esses sítios de ligação na actina para a miosina interagir, para que haja a contração desse músculo. E como é que acontece esse processo de contração? Quando a gente visualiza esses sarcômeros, existem regiões mais espaçadas que a actina é capaz de deslizar sobre a miosina para diminuir essa região entre as linhas ex, tá formando a contração desse sarcômero. Então, como a gente pode ver aqui, ó, como eu disse para vocês lá atrás, existe aqui a banda H, onde tem só os filamentos grossos, não tem a sobreposição com os filamentos de actina. Só que conforme ocorre a contração, a gente tem a diminuição dessa região, já que os filamentos de actina estão deslizando pelos filamentos de miosina, e também a banda I, a gente vê que existe uma diminuição também, porque toda a linha Z está contraindo junto para fazer esse movimento e diminuir esses espaços e fazer a contração desse tecido, que a gente consegue ver muito bem aqui nesse GIF. As linhas ex são levadas através do deslizamento de actina sobre miosina. Nessa microscopia eletrônica de varredura, a gente vê bem, precisamente como é que estão esses filamentos grossos aqui, filamentos de miosina, esses filamentos finos aqui de actina, e também essas regiões de interação de miosina com actina, que são as cabeças de miosina. E o que acontece? Como é que acontece essa cabeça de miosina interagindo com a actina? Nessa imagem a gente vê aqui, melhor, aqui a cabeça da miosina, querendo interagir com esse filamento de actina, mas vocês lembram que eu disse anteriormente que existem proteínas associadas, como a tropomiosina e a troponina, que estão escondendo essas regiões de ligação, esses sítios de ligação. Então, para que ocorra a interação da cabeça de miosina com a actina, esses sítios de ligação têm que ser expostos. E como é que ele é exposto? Através de cálcio. E a gente vai entender melhor o que o cálcio vai fazer para promover a exposição desses sítios de ligação com a cabeça de miosina. Mas antes, a gente tem que entender outras estruturas também dessa fibra muscular. Essa célula, ela tem mitocôndrias, ela tem retículo sarcoplasmático, que aqui leva outro nome, não é esse retículo endoplasmático. Então, quando a gente olha esse corte aqui transversal, esquemático, dessa fibra muscular, a gente vê aqui lateralmente essas miofibrilas altamente organizadas. A gente consegue ver também o retículo sarcoplasmático. A gente consegue ver esses núcleos bem periféricos, como eu disse anteriormente. Aqui, o sarcolema, que é a membrana plasmática dessa célula. E um fato interessante e importante é que esse sarcolema, ele invagina em direção a essas miofibrilas, formando o que chamamos de túbulos T. Então, ocorre uma invaginação que envolve essas miofibrilas e que também ficam juntas, numa região próxima a essas regiões aqui do retículo sarcoplasmático, que é as cisternas terminais do retículo sarcoplasmático, tudo bem? E a gente consegue ver em microscopia aqui eletrônica essas regiões do túbulo T, que são essas invaginações desse sarcolema, e ao olhar esse corte aqui longitudinal através de uma microscopia eletrônica de transmissão, a gente vê essas regiões do sarcômero e onde estão essas regiões onde tem o túbulo T e onde tem as cisternas do retículo sarcoplasmático. E é importante ver que forma uma estrutura importante nessa região, que é chamada de tríade.
onde a gente tem um túbulo T mais centralizado e em volta as cisternas terminais do retículo sarcoplasmático. E aqui, numa outra imagem, para a gente ver que também essas cisternas, elas têm uma disposição longitudinal. Então, as cisternas estão aqui e no mais central, a gente sempre vai ter esse túbulo T associado naquela região. Nesse esquema desenhado, a gente consegue ver com mais precisão o túbulo T, que é a invaginação desse sarcolema, e aqui as cisternas desse retículo sarcoplasmático, que está também bem associado a essas miofibrilas. Outro ponto importante da gente entender como é que está organizado esse tecido é entender como é que acontecem esses movimentos celulares através de uma sinapse muscular. Então, a gente tem que ter um estímulo nervoso para que ocorra a contração desse tecido. Então, aqui a gente pode ver numa microscopia óptica, mostrando aqui essa fibra longitudinalmente, com as suas estriações, e aqui o axônio, com cada ponta desse axônio ligada a uma fibra muscular. E nessa região mais terminal desse axônio, a gente tem esse botão sináptico, aqui a gente vê numa microscopia eletrônica de transmissão, um corte, né, desse axônio, desse neurônio, formando aqui essa região pré-sináptica com a região pós-sináptica aqui dessa célula muscular estriada esquelética. A gente pode até visualizar vesículas aqui internas nesse neurônio e que a gente vai entender o porquê dessas vesículas, que são vesículas que contêm acetilcolina. E essas vesículas, a gente vê aqui nesse esqueminha, são nessas regiões que, através de uma mudança de polarização de membrana, vocês vão entender isso melhor em aulas de bioquímica e fisiologia, mas só para a gente entender como é que acontece, que eu falei lá que para contração a gente precisa de cálcio, o cálcio vai começar, vai entrar na célula, né, vai estar disponível na célula para que ocorra a contração através desse mecanismo, onde a gente tem um estímulo nervoso que vai causar uma despolarização de membrana, uma abertura de canais de cálcio. Cálcio entra primeiro nesse botão nervoso que faz com que esse neurônio libere acetilcolina. Essa acetilcolina vai aqui, ó, ser recebida por receptores de acetilcolina que tem na membrana da fibra muscular, e a partir daí a gente vai ter esse sinal, né? Esse sinal elétrico sendo passado. Então, essa despolarização de membrana vai ser passada também para a célula muscular. A gente vê nesse esqueminha, ó, existe uma unidade motora, onde o neurônio interage com essas fibras musculares e vai transmitir esse sinal para que essa despolarização de membrana também chegue até essas células da fibra muscular, para que elas também possam gerar despolarização de membrana, para que consiga contrair. E como é que isso vai acontecer? Eu disse para vocês no túbulo T. No túbulo T aqui se mostra muito importante, porque através dele, né, já que é essa invaginação do sarcolema, essa despolarização de membrana da fibra muscular, ela adentra a essa fibra muscular. E isso vai gerar ali, naquela região, uma mudança conformacional de uma proteína de membrana desse sarcolema que interage com uma proteína de canal de cálcio lá do retículo sarcoplasmático. E é a partir daí que esse cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático, aqui a gente vê, ó, só para relembrar, túbulo T, e tem aqui as cisternas desse retículo sarcoplasmático, e a gente vê essas proteínas de interação para que o cálcio seja extravasado para o sarcoplasma, que esse cálcio livre no sarcoplasma vai interagir com proteínas que estão lá associadas naquela actina, como a troponina, vai interagir com a troponina,
troponina vai mudar sua conformação, puxando tropomiosina e expondo os sítios de ligação de actina para interagir com a cabeça de miosina e para que ocorra a contração. E a gente tem que lembrar que esse mecanismo de contração, ele é totalmente dependente de energia, dependente de ATP. E outro ponto importante, a gente viu que como acontece a contração muscular, mas existem estruturas especializadas para controlar essa contração muscular. Então, existe a região do fuso muscular, que a gente vê aqui, que são fibras específicas, chamadas fibras musculares intrafusais, que são fibras que detêm de neurônios sensitivos que têm a capacidade de percepção desse processo de contração e estiramento desse órgão ou desse tecido muscular. E aí a gente vê aqui numa microscopia óptica a marcação não só para essas fibras musculares que estão aqui em volta, que são as fibras musculares extrafusais, mas a região do fuso muscular, onde estão as fibras musculares intrafusais, associadas aqui a esse tecido conjuntivo e neurônios associados, tanto motores e sensitivos, que vão estar ali controlando aquele processo e percebendo aquele processo de contração e estiramento. Um outro órgão muito importante também é esse órgão tendinoso de Golgi. Lá no tendão, aqui a gente vê aqui nesse esqueminha, ó, no tendão, existe também um órgão para estar perceptivo à tensão, já que esse músculo ele vai estar em constante contração, relaxamento, mas também estiramento, existe um órgão que é capaz de sentir esses processos de tensão. Um órgão muito importante para manter sempre a homeostase correta desse tecido muscular. E no tecido esquelético, no tecido estriado esquelético, a gente também vê diferenças entre as fibras musculares. Tem fibras que são chamadas de fibras de contração lenta e fibras chamadas fibras de contração rápida. E o que isso tem de diferente? Aqui a gente vê, nessa microscopia óptica, que elas têm cores diferentes. E essas cores diferentes estão associadas à proteína de mioglobina que elas têm. Então, a fibra de contração lenta tem mais mioglobina. A mioglobina, que é a proteína que está ali guardando aquele oxigênio para respiração celular. Então, se ela tem mais mioglobina, ela consegue respirar mais através de forma aeróbica, então, de forma oxidativa. Mas as fibras de contração rápida, elas detêm de menos mioglobina. Então, são fibras que fazem mais o metabolismo glicolítico, fermentam mais. E esses dois tipos de fibras musculares são bem interessantes porque representam características de funções desse tipo muscular. Então, se a gente pensa num músculo que vai ser de um corredor de maratona, onde ele tem que ter mais resistência e aguentar aquele processo de contração a longo prazo, são as fibras de contração lenta, respiração oxidativa, que vão ser predominantes. Agora, se for um corredor rápido, que ele tem que ter uma contração rápida, mas no curto espaço de tempo, não precisa ter essa resistência de contração, a gente vê que existem as fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida e que têm a cadeia metabólica glicolítica maior, então fermentam mais. Então, de forma geral, a gente viu até aqui essa organização do músculo estriado esquelético, formando os seus sarcômeros. Aqui a gente vê exatamente essas miofibrilas com as proteínas de ancoramento, em ambas imagens, microscopia eletrônica, de transmissão e de varredura. Ao analisar esses cortes histológicos por microscopia óptica e marcação de HE, a gente consegue ver nesse corte aqui transversal esse núcleo mais periférico e a organização de endomísios,
perimíseos e aqui nessa imagem a gente não vê, englobando todos eles, o epimíseo. Então, o próximo que nós vamos ver agora é o músculo estriado cardíaco, entender um pouquinho mais sobre sua estrutura, características e o movimento de contração. Então, quando a gente olha agora para o músculo estriado esquelético, essas células, elas são um pouquinho diferentes, né, das células do estriado esquelético. O cardíaco, ele não tem essas células tão paralelas umas às outras. Na verdade, essas células, elas são capazes de fazer bifurcações. Essas bifurcações, olhando nessa imagem de um esquema de um corte longitudinal, essas células, elas fazem interações umas com as outras através aqui de adesões célula a célula. Essas adesões a gente consegue ver aqui um pouco melhor nessa imagem em microscopia óptica. Essas células têm um citoesqueleto organizado, então elas detêm de formação de sarcômeros com actina, miosina, só que é um esqueleto menos organizado que o estriado esquelético. Essas células não detêm de muitos núcleos, ou elas vão ter um núcleo apenas, sendo uninuclear, ou dois núcleos, sendo binuclear. E nesse caso, essas células, elas fazem contração involuntária, que é o que é bem diferente do músculo estriado esquelético. Aqui, no corte transversal, a gente vê que entre essas células também tem uma quantidade maior de tecido conjuntivo, de matriz extracelular em volta dessas células. Aqui a gente consegue ver também a organização nesse corte histológico e microscopia óptica de como estão organizadas essas células cardíacas, né? Estriado cardíaco. Então, ao analisar melhor como é que está organizado esse tecido estriado cardíaco, o músculo estriado cardíaco, a gente vê que essas células, elas são alongadas, elas detêm de um núcleo não periférico, como o esquelético, que a gente viu, o estriado esquelético, mas sim um núcleo mais centralizado. Essas células detêm de muitas mitocôndrias, já que são células que compõem um órgão que precisa de muita energia, já que está constantemente em contração. Tem no seu sarcolema os túbulos T, como a gente viu também no esquelético. E uma característica muito importante dessa célula é que as regiões de adesão entre uma célula e outra é chamada de disco intercalares. E nessas regiões de adesão célula a célula, ocorre uma irregularidade da membrana, onde essa membrana ela se encaixa dessa forma, de forma intercalar. E nessas regiões de adesão célula a célula, a gente vê que existem estruturas importantíssimas, como os desmossomos, que a gente vai ver que são estruturas de adesão célula a célula com proteínas específicas e também adesão de junção comunicante, também muito conhecido como junções gap. E nessas junções gap, a gente vê aqui uma célula interagindo com a outra. Nesse esquema, a gente também vê essas miofibrilas, né, organização desses sarcômeros. E ao olhar um pouquinho mais de perto como é que está essa organização dessa região do disco intercalar, a gente vê aqui os desmossomos interagindo nessas regiões onde eu posso ter majoritariamente estruturas de organelas mitocondriais, de mitocôndrias, regiões chamadas também de zônulas de adesão, onde existem outras proteínas que estão ali ancorando e juntando aqueles sarcolemas de uma célula cardíaca para outra célula cardíaca. E aqui as junções gaps. Quando a gente olha em microscopia eletrônica por varredura, a gente vê bem, né, essas projeções de membrana aqui na extremidade da célula muscular, que elas vão se encaixar de forma intercalada.
E nessa microscopia de transmissão, aqui o corte longitudinal, a gente consegue ver essas regiões de adesão, as mitocôndrias, e a gente vê que essas regiões são bastante eletrodensas, porque existem muitas proteínas ali para ajudar na adesão, para que aquela célula ela resista àquele processo de tensão, que está todo o tempo contraindo, né? Então, olhando um pouquinho mais perto, a gente vê essa célula muscular como um todo, ela é bem irregular, ela é alongada, mas é bem irregular. O núcleo é central, a gente vê claramente as estriações, mas também vê bastante mitocôndrias, já que é uma célula que precisa de bastante energia. E no momento, a gente vê regiões de junção comunicante, junções gap, região de aderência, que é essa face de adesão, e a região de desmossomos. Como disse, regiões altamente eletrondensas. As mitocôndrias aqui, e a gente consegue ver também claramente os sarcômeros dispostos nessa célula. Então, cabe lembrar que essa célula tem essas regiões, né, de face aderente, que são regiões também chamadas de disco intercalares, porque são importantíssimas para manter a adesão dessas células, para que essas células não se desprendam, né, mantenham essa tensão. E essas células também, assim como o tecido estriado esquelético, detém de um retículo sarcoplasmático, também tem túbulo T, essa invaginação da membrana desse sarcolema. Só que essas cisternas terminais aqui desse retículo sarcoplasmático não é igual o do esquelético, que gerava uma grande cisterna. Então, existem só extremidades desse sarcolema interagindo ali próximo a esse túbulo T. A gente vê aqui nessa microscopia eletrônica de transmissão os túbulos T e as regiões de sarcolema bem próximo ao túbulo T. E essa região aqui a gente chama de díade, que é a região de interação, que da mesma forma como a gente viu no músculo esquelético, vai ser necessário para transmitir a informação para a contração desse músculo, para a contração desses sarcômeros da interação da miosina com a actina. E para que isso aconteça, a gente também precisa de estimulação elétrica, a gente precisa de uma estimulação neurológica, neuronal, para que aconteça essa contração. E nesse tecido é muito importante que a gente saiba que existem células especializadas para a transmissão dessa informação elétrica, que são as células de Purkinje. Essas células são células musculares cardíacas diferenciadas, então a gente vê aqui que elas têm também estriação, os núcleos delas são centralizados, tem essas regiões de disco intercalares, que são as regiões de junção célula-célula, só que são essas células que vão daqui da região desse sino atrial, onde veio aquele estímulo elétrico, transmitir para todo o tecido de células musculares cardíacas. E nessa imagem, a gente consegue ver bem de pertinho como é que são essas células. No corte longitudinal, a gente vê aqui estriado cardíaco com suas estriações. Aqui essa célula de Purkinje, ela é um pouquinho mais clara, porque ela detém de bem mais glicogênio, então ela fica um pouquinho mais lúcida nessa marcação de microscopia óptica. E aqui numa imagem mais ampla e no corte transversal desse músculo, a gente vê essas células de Purkinje com seus núcleos mais claras, elas são maiores também do que as células cardíacas aqui, que também estão circulares com seu núcleo central. E da mesma forma que a gente viu lá a transmissão daquele impulso
através daquelas regiões de invaginação de membrana, a gente vai ver que aqui nessa célula muscular ocorre uma transmissão de corrente também por um outro mecanismo, que é através das junções gap. Então, eu disse para vocês que as junções de membrana dessa célula são muito importantes. E, nesse caso, essa junção, né, que são proteínas em canais, aqui a gente tem conexinas interagindo e formando esse canal de junções gap, são importantes para realmente formar esse canal de passagem de corrente elétrica. Geise, com licença, você tem 40 minutos agora, tá? Ok, obrigada, eu estava vendo aqui, obrigada. E essa passagem que a gente vê aqui, ó, realmente essa região de canal, vai passar essa informação para que ocorra, né, a transmissão de estímulo elétrico, para que nessas células existe na membrana do sarcolema um canal de cálcio que vai fazer a entrada de cálcio dentro do sarcolema dessa célula estriada cardíaca. Esse cálcio vai interagir com o canal de cálcio que está lá no retículo sarcoplasmático e, a partir daí, esse cálcio também vai para o sarcoplasma, interagir com as troponinas, tirar aquela troponiosina daquelas regiões de adesão, de sítio de adesão de miosina com actina, miosina interage com actina e consegue fazer o processo de contração. Essa parte igualzinho do que acontece no músculo estriado esquelético. Então, só para a gente ver, geralzão, como é que acontece, como é que estão dispostas essas células musculares, um corte longitudinal, célula núcleo centralizado, estriação, discos intercalares. A gente consegue ver aqui também que existe bastante tecido conjuntivo por entre essas células, no corte transversal. Numa microscopia eletrônica de transmissão, a gente consegue ver bem claramente essas regiões de discos intercalares, porque são bastante eletrondensos. A gente vê também que perto da região do núcleo dessas células tem bastante vesículas, né? Mitocôndrias associadas, porque essa célula ela precisa de muita energia para exercer a sua função. Com isso, a gente vai para o último tipo de músculo, o músculo liso, entender sua estrutura, característica e movimentos de contração. Essas células, elas detêm de um citoesqueleto totalmente desorganizado, então a gente não vai ver a formação de miofibrilas. Essas células detêm apenas de um núcleo, porque elas são uninucleares, e nesse caso também são de contração involuntária. Então o sistema nervoso autônomo é o que comanda, assim como o cardíaco também. Então a gente vai ter o estímulo não apenas do sistema nervoso autônomo, mas também pode ter regulação através dos hormônios. E se a gente olhar essa célula no corte longitudinal, a gente percebe que essas células têm um formato muito fusiforme, com núcleos centralizados. E no corte transversal, a gente vê que existem regiões espaçadas de tecido conjuntivo, de matriz extracelular, e regiões de inserção de capilares de vasos sanguíneos. E a estrutura dessa célula, como eu disse para vocês, ela detém de um citoesqueleto desorganizado. O citoesqueleto, o preparado para o processo de contração. Mas detém de estruturas de interação entre actina e miosina, como a gente vê aqui, regiões de miosina e actina, que estão dispostos em regiões específicas, chamados corpos densos. Esses corpos densos, eles detêm proteínas que estão ali ancorando essas actinas junto com filamentos intermediários para ocorrer o processo de contração. Então, nessa imagem, a gente vê essas células dispostas, essas células podem estar aderidas umas às outras através desses complexos também, dos corpos densos, e quando uma contrai, a outra também vai contrair, respondendo juntas a esse processo de contração, mas não de forma organizada, e sim ela contrai em sentido aos corpos densos. Nessa imagem, a gente vê em microscopia eletrônica de varredura como essa célula totalmente fusiforme
ela se contrai, gerando essa estrutura de membrana, de sarcolema globular, porque ela se contrai totalmente e diminui drasticamente o seu tamanho. Aqui a gente vê numa microscopia ótica, em contraste de fase, como é que acontece, é rápido, em 12 segundos, e ela realmente gera essa ondulação de membrana, como a gente consegue ver aqui nesse corte de microscopia ótica com essa marcação de um corante, né? Mostrando aqui também o tecido conjuntivo, e aqui essa célula contraída, e aqui a célula não contraída, esse conjunto de células. E para que aconteça a contração nessas células, diferentemente do que a gente viu nos outros tecidos, que era necessário expor os sítios de actina para que haja interação, nessa célula a gente não tem a troponina ali naquela região. O que acontece é que a miosina ela precisa ser ativada. E essa miosina ela é ativada através da fosforilação. Fosforila essa região da cabeça da miosina, assim essa miosina está pronta para interagir com a actina e gerar a contração. O estímulo para que isso aconteça, ele pode existir de duas formas. De forma de um estímulo unitário ou de forma de um estímulo multiunitário. O estímulo unitário, onde uma fibra nervosa, um neurônio, interage com um complexo de células. E esse complexo de células, aqui a gente vê melhor, são as células de músculo liso que têm comunicação uma com as outras. Elas formam essas comunicações através de junções gap. E é característico de um órgão que não precisa de uma resposta rápida e uniforme. Mas se for um tecido de músculo liso que compõe um órgão, aqui como o músculo da íris, que precisa de uma contração fina e uniforme, a gente vê que existe um estímulo multiunitário, onde vários neurônios interagem com várias células de forma independente, e essas células elas não interagem entre si nesse mesmo nível de interação, né, com canais comunicantes, para que haja a comunicação desses sinais. Outro ponto importante é que essas células, elas têm regiões chamadas cavéolas. Tanto no cardíaco quanto no músculo estriado esquelético, a gente viu que tem os túbulos T, que são importantes para transmitir aquele sinal. Nesse caso, essas células, elas vão ter essas cavéolas, que são regiões de invaginações que não têm receptores de cálcio. E ali nessa região onde o cálcio vai entrar e vai gerar aquela reação para que ocorra a contração desse tecido muscular. E nesse caso, como eu disse para vocês, acontece a fosforilação da cabeça da miosina. Então, existem outros fatores predominantes que cálcio vai ajudar a estimular processos que vão levar à fosforilação da cabeça da miosina para ela ficar livre e interagir com a actina. Então, numa organização desse tecido muscular liso, a gente vê no corte longitudinal essas células alongadas, fusiformes, e com esses núcleos alongados, quando ocorre a contração, eles também ficam contorcidos, né? E formando essas regiões mais ondulares da célula muscular lisa. Olhando para um corte transversal, aqui em microscopia transversal não, longitudinal, mas aqui com microscopia eletrônica de transmissão, a gente vê as regiões de corpos densos, a gente vê perto do núcleo mitocôndrias, vesículas também que estão aqui nessa região perto do núcleo. E aqui a gente consegue perceber regiões de adesão célula a célula, como as regiões gap, que acontecem nessa célula muscular lisa. E agora a gente iria para a parte da aula onde iríamos ver como é que acontece essa regeneração muscular
Só que estamos chegando no fim da aula e essa parte a gente deixa para uma próxima aula, mas é uma parte menor, onde a gente veria que como é que acontece esses processos de regeneração, que no caso do músculo estriado cardíaco, ele não tem capacidade nenhuma de regeneração, ele simplesmente forma fibrose, mas se a gente olhar para o músculo esquelético, ele tem uma capacidade moderada de regeneração, a gente vai entender isso melhor na próxima aula, enquanto o músculo estriado liso, ele detém de uma alta capacidade de regeneração, porque essas células são replicativas, elas conseguem regenerar aquele tecido que foi injuriado. Então, a gente viu hoje esses aspectos do tecido muscular, que tem os seus subtipos, estriado esquelético, estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Então, eu deixo para vocês todos esses pontos e é isso. Obrigada. Posso parar de compartilhar? Pode. Geise, você fez a aula em 50 minutos e 57 segundos. Uhum. Esses segundos contam? Eu tentei não chegar em 51 minutos. Isso a banca vai decidir. Ok. Tá? Então tá Eu bom. peço a você que se desconecte, por favor. Muito obrigado. Okay. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção.